Capítulo 11. E aconteceu que, queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar, Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná, como semente de coentro. E a sua cor, como a cor de bdelho. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moia, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo. Dei-o eu à luz, para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como a ama, leva a criança que mama. A terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé, é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dá-lhes-se carne, e comerão um mês inteiro. Degolá-se-ão para eles, ovelhas e vacas que lhes bastem. Ou ajuntar-se-ão, para eles, todos os peixes do mar, que lhes bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor, ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito, que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial, ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então,
O povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Atavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote.